Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, 22 de abril de 2025. A você de casa, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar, obrigado pela sua companhia. Vamos a partir de agora então com os nossos destaques do programa de hoje. A Itália e o mundo, pelo segundo dia, choram a morte do Papa Francisco. Numa reportagem especial, você vai ver como foram as primeiras cerimônias de corpo presente na Capela Santa Marta. E direto do Vaticano, nosso correspondente Jucinei Cardoso nos traz detalhes sobre como vão ser os próximos dias de funeral. Jucinei! O corpo do Papa Francisco chega à Basílica São Pedro na manhã desta quarta-feira. É quando começa o funeral, que deve se estender até o próximo sábado, quando Bergoglio será sepultado em Roma. Um grande esquema de segurança está sendo montado para garantir que todos os fiéis possam dar o último adeus ao Santo Padre. Vamos te mostrar o legado de simplicidade e busca pelo diálogo deixado pelo Papa argentino. Em Curitiba, o arcebispo Dom Antônio Peruso e o bispo auxiliar Dom Reginei Módulo destacaram tantos exemplos que ele deixou. E ainda, começaram as inscrições para a Rede Nacional de Cursinhos Populares. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. Depois da morte do Papa Francisco na manhã de segunda-feira, ontem à noite na Itália, ainda de tarde aqui no Brasil, o Vaticano confirmou: o Papa morreu em consequência de um AVC que avançou para um quadro clínico de insuficiência cardiorrespiratória que se tornou irreversível. Na Casa Santa Marta ocorreram as primeiras solenidades de despedida do Papa argentino. O rito de constatação da morte e a deposição do corpo no caixão aconteceu ontem à noite na Casa Santa Marta por volta das 8 horas locais, 3 da tarde no Brasil. Realizado juntamente com a leitura do atestado de óbito, o ato foi validado pelo camerlengo da Santa Igreja Romana, cardeal Kevin Farrell. Hoje, o Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. O corpo do pontífice, que está na Casa Santa Marta, será trasladado em procissão para a Basílica São Pedro nesta quarta-feira, às 9 da manhã, pela hora italiana, 4 da manhã no Brasil. A condução da urna será precedida por um momento de oração presidido pelo cardeal Farrell. O corpo do Papa entra pela porta central da Basílica. Diante do altar da confissão, o cardeal Camerlengo conduzirá a liturgia da palavra. Logo depois, será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco. No sábado, às 10 da manhã na Itália, 5 da manhã no Brasil, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dos 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A celebração acontece no átrio da Basílica São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, que é o decano do Colégio Cardinalício. Depois das despedidas, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica São Pedro e de lá transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. E nós vamos agora direto para o Vaticano com o nosso correspondente, o Jucinei Cardoso. Jucinei está aqui na tela. Jucinei, começou agora uma etapa muito dolorosa de adeus ao Santo Padre. Nós acabamos de acompanhar a sua reportagem. E amanhã o corpo do Papa já estará na Basílica de São Pedro, que a gente vê aí atrás de você. Boa noite. Olá, Odilon, saudações a vocês aí no Brasil. Sim, é isso mesmo, Odilon, como nós acabamos de ver na reportagem. Está marcado para amanhã esse traslado do corpo do Papa Francisco da Casa Santa Marta, onde ele está nesse momento, aqui para a Basílica São Pedro, né? Ele deve entrar aqui na Basílica depois de passar por um certo trajeto aqui em Roma, que vai se transformar numa espécie de procissão. E ele vai entrar na Basílica pela porta principal. Logo depois, o corpo dele vai ser deposto no altar principal da Basílica e ali acontecem as primeiras celebrações. Mas o grande momento, o momento mais aguardado, é o final dessa primeira parte das celebrações, porque é ali que os fiéis vão ter possibilidade de entrar na Basílica, ver o corpo do Papa Francisco e dar o seu último adeus. Um momento muito aguardado por todos aqueles que já estavam em Roma desde o início da semana e que vieram com a expectativa de ver o Papa Francisco, considerando as aparições surpresa que ele fez nos últimos dias, visitando a Basílica, aparecendo publicamente, e foram pegos de surpresa
por essa triste notícia, que é a notícia do falecimento dele, né? Aqui na Itália existe já uma grande movimentação. A gente percebe o aumento do fluxo aqui na Praça São Pedro, de segunda-feira até hoje, até a noite de hoje. Houve um aumento substancial de pessoas que visitam essa área. O policiamento foi reforçado, inclusive o governo italiano já anunciou investimentos extras na área de segurança pública para garantir que os fiéis possam chegar com tranquilidade e possam dar o seu último adeus. O presidente italiano Sergio Mattarella anunciou a liberação de 5 milhões de euros, o equivalente a 3,3 milhões de reais, para ações necessárias justamente para garantir que toda essa área tenha a segurança necessária para que os fiéis possam vir e dar o seu último adeus. Isso vai acontecer até o próximo sábado, porque no sábado acontece a cerimônia de despedida oficial do Papa Francisco, quando ele sai daqui, da Basílica São Pedro, e vai para a Basílica de Santa Maria Maior, também em Roma, onde ele deve ser sepultado de longe. Sinei, como bem você destacou, toda uma logística está sendo preparada e organizada, né, para receber tantas lideranças mundiais. O presidente Lula é uma dessas lideranças, confirmou presença. O presidente norte-americano confirmou também que viaja ao Vaticano para acompanhar essas solenidades fúnebres aí de despedida ao Papa. E eu quero trazer, aproveitando já outra pergunta a você, mudou de uma forma geral o calendário do Vaticano, né? Vários detalhes, canonizações, enfim, nomeações que estavam previstos aí, toda essa agenda alterada por conta desse falecimento do Papa Francisco. Exatamente. Os ritos dos quais nós falamos até agora, eles foram definidos pela primeira Congregação Geral dos Cardeais, né? Que estabeleceu o detalhamento de como vai acontecer o funeral do Papa. Em respeito à morte do Pontífice, algumas das atividades que já estavam programadas aqui no Vaticano foram canceladas ou suspensas temporariamente. Foi o caso, por exemplo, da celebração de canonização de Carlo Acutis, que estava marcada para esse domingo, dia 27, em função da realização do Jubileu dos Adolescentes. Mas para que a população, os fiéis, os católicos, de uma forma geral, possam dar o seu último adeus ao Santo Padre em respeito a esse momento, essa celebração foi temporariamente suspensa pelo Vaticano, bem como todas as celebrações de beatificação que estavam previstas para esse período. Inclusive, o Vaticano anunciou hoje pela manhã que as beatificações só vão ser retomadas assim que houver a conclusão não só do funeral do Papa Francisco, mas também a conclusão do conclave, que é, basicamente, a eleição de um novo pontífice e que já começa a mexer com os bastidores da Santa Sé aqui em Roma. Jusinei, muito obrigado pelas suas informações direto aí do Vaticano. Amanhã a gente continua com você aqui trazendo as informações mais frescas, né, acompanhando todo esse funeral, esses dias tristes aí na Europa e que se estendem por todo o mundo. Muito obrigado, boa noite para você. Boa noite a todos aí. E no mundo inteiro, este começo de semana foi de imensa comoção e declarações dadas pelas principais lideranças políticas e religiosas em reconhecimento ao homem que tanto valorizava o diálogo e que insistia em valorizar sempre a simplicidade no jeito de ser. Em Curitiba, teve missa em honras ao Papa. O arcebispo metropolitano, Dom José Antônio Peruso, e o bispo auxiliar, Dom Reginei Módulo, falaram dos tantos exemplos deixados por Francisco. Foi num domingo de Páscoa, para dar bênçãos ao mundo inteiro, a Urbi et Orbi, que o Papa Francisco apareceu pela última vez. Ainda não sabíamos, mas eram os momentos de despedida do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, boa Páscoa, feliz Páscoa. É uma tristeza imensa que fica. Aqui em Curitiba, o arcebispo metropolitano Dom José Antônio Peruso falou sobre toda a simplicidade do Papa argentino, um dos mais fortes legados deixado por Francisco. Alguém que tornou a figura do Papa acessível, próximo, simples, muito humano, que desfez muitos traços daquelas figuras principescas ou metafísicas do Papa. E talvez por isso ele tenha sido também um homem que enfatizou desde o início a compaixão com os que mais precisam.
O bispo auxiliar Dom Reginei Módulo comentou sobre a partida, sobre este adeus de tantos símbolos após a aparição num domingo de Páscoa. A gente pode dizer que até as últimas forças, energias que ele tinha, ele as entregou em favor do povo. A última bênção dele foi a bênção, que é uma bênção grandiosa para a igreja, que é a bênção ao mundo todo, né? A dolorosa surpresa foi comentada também por Dom Peruso, ao lembrar que mesmo na convalescença, o Papa teve a simplicidade de aparecer para orações. Mesmo com tanta dificuldade, falou para deixar sua última mensagem de amor. Os critérios de exercício do pontificado tinham o traço da compaixão e tomava decisões com esses direcionamentos. Às vezes surpreendendo, porque preparavam de um modo, de outro, e eles seguiam um terceiro caminho. Também desta vez não podia se expor por razões de saúde, então aparece lá para saudar com um gesto paterno de um vovô muito afetuoso. O mundo inteiro ainda chora este adeus, mas sabem das valiosas mensagens, dos exemplos, tantos bons exemplos deixados pelo Papa Francisco. Ele trouxe para a igreja uma característica de ministério pontifício que deveria talvez ter chegado até antes. Antes se afigurava um sujeito metafísico lá no alto, agora ele veio bater perna junto com os que batem perna. O Papa Francisco é um homem, um ser humano de uma humildade, de uma simplicidade que transparecia e que revelava Deus, né? Que permitia que Deus pudesse ser visto através da humanidade dele, dessa pessoa que ele era. O ex-prefeito da cidade de Curitiba, Rafael Greca, também realizou uma homenagem para o Papa Francisco. Nas redes sociais, Greca escreveu: "Luto na terra, festa no céu. Fez sua Páscoa passagem para a vida eterna, nosso amado Papa Francisco. Esteve no mundo, mas não era deste mundo. Entre os senhores da guerra, foi o maior artífice e defensor da paz." E ainda lembrou de quando visitou o Papa e falaram sobre a segurança alimentar e nutricional de Curitiba. Encantou-se com nossas mesas solidárias, nossas hortas comunitárias, nossos restaurantes populares. Ficou emocionado com a cidade ecológica e inteligente que Curitiba é. Mas quem nos tornou melhores foi ele. Começaram as inscrições para a Rede Nacional de Cursinhos Populares pelo Ministério da Educação e a Fundação Oswaldo Cruz. Quem traz mais detalhes para a gente é a Marília Cheche, no nosso Giro de Notícias. Olá, Odilon! O Ministério da Educação, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, abre as inscrições para a Rede Nacional de Cursinhos Populares. A iniciativa selecionará 130 propostas de cursinhos gratuitos voltados a preparar estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares que dão acesso às instituições de ensino superior. As inscrições poderão ser feitas no portal prosas.com.br/editais até o dia 6 de maio. Terão prioridade os cursinhos que não recebem apoio financeiro direto ou indireto. A relação com todos os inscritos deverá ser divulgada no dia 7 de maio. E quem aí lembra daquela nota de R$10 bem diferente que tinha uma bolinha vermelha? Apesar de ser uma raridade, a cédula de R$10 de plástico ainda é válida e completa 25 anos. Lançada em 24 de abril de 2000, em comemoração aos 500 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, a nota está na coleção de vários entusiastas por ser a única feita de polímero da família do real e pode chegar a valer por volta de R$150 quando vendida a colecionadores, se estiver em boas condições. Eu volto com você, Odilon. Pauta Aberta desta terça-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós nos despedimos com imagens do Vaticano, ao longo desta semana triste de despedida do Papa Francisco. Fique sempre ligado na nossa programação. A qualquer momento, mais notícias nos nossos boletins. Boa noite, bom descanso para você e até amanhã.